bora começar o vídeo falando sobre o jogo, né, cara? Porque hoje tem Bahia e Vasco, né? Uma partida aí muito importante para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O Vasco tentando essa reabilitação no Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, a situação do Vasco no Brasileirão não é nada confortável, tá? Hoje o Vasco é o vice-lanterna. O Vasco está na 19ª colocação e, infelizmente, a gente mesmo se colocou nessa situação, né, cara? O próprio Vasco conseguiu se meter aí nessa enrascada, né? A nossa sorte é que ainda tem metade do campeonato pela frente, né? A gente ainda tem aí, né, muitos jogos, né? Só que tem um detalhe, a gente não pode ficar empurrando isso com a barriga, tem que começar a pontuar, principalmente jogando fora de casa, o que vem sendo aí, né, o principal fator que está atrapalhando o Vasco nesse Campeonato Brasileiro de 2026. O Vasco consegue pontuar em São Januário, mas jogando longe do Rio de Janeiro, irmão, é um desastre total. O Vasco é o pior time com aproveitamento jogando fora de casa. Então vamos ver como que a equipe vai reagir hoje, né? O técnico Pedro Emanuel fazendo, né, essas mudanças, fazendo essas alterações na forma do Vasco jogar, na atitude dos jogadores, né, na parte física, né? A gente está vendo um time agora cada vez, né, com uma disposição física maior, né, nas últimas partidas, e o Vasco vem numa crescente. A gente não pode esquecer, a gente vai enfrentar um adversário sólido, um adversário bem treinado, um adversário que jogando na Fonte Nova é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro até agora, então não vai ser moleza, não vai ser fácil. O time do Bahia é muito organizado, a torcida do Bahia empurra o jogo inteiro, então vai ser um jogo complicado, né? O Vasco se preparou aí desde a vitória contra o Fluminense na última quarta-feira, né? O time treinou na quinta, na sexta e no sábado. A gente tem apenas um desfalque para o jogo de hoje à noite, que é o Nuno Moreira. Tá suspenso, não joga. Na vaga do Nuno Moreira, o técnico Pedro Emanuel testou duas possibilidades: Adson e David. Eu acredito que ele vai com o Adson. Porém, tem a possibilidade do David, porque David é um cara mais forte, mais físico, que recompõe, que marca melhor que o Adson. Então, não descartaria ver o David em campo hoje, tá? Não fique surpresa se o David entrar ali jogando como um ponta, né? Fazendo até uma troca com o Brenner ali na posição de camisa 9. Mas o restante do time, a tendência é que seja mantido, né? Mesmo o Jair, né? Muita gente falando que ele poderia ser poupado porque tá voltando de lesão. E o Cuesta, que sentiu ali um leve desconforto na posterior da coxa direita na última partida, devem ser confirmados, né? Os dois treinaram ontem, viajaram com o elenco para a Bahia e a tendência é que o Pedro Emanuel não descarte aí esses dois jogadores de começarem como titulares. Então, a tendência é que o Vasco vá a campo com a seguinte escalação, com o seguinte time titular: Léo Jardim, nosso goleiro; PH, que voltou a ser aquele bom e velho PH na lateral direita, e o Cuiabano, que foi muito criticado no primeiro jogo das oitavas de final contra o Fluminense, e aí foi muito elogiado no segundo jogo. Foi um monstro, correu, marcou, fez ali boas assistências. Então Cuiabano, obviamente, titular na lateral esquerda. Dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan, caso o Cuesta não jogue ali, ou seja poupado, entra Saldívia ou Lucas Freitas, ou o menino da base, o Wallace Falcão, que foi relacionado. Meio de campo, teremos Thiago Mendes, Jair e Tietê. Se o Jair, por acaso, ali antes do jogo, sentir alguma coisa, tem o Ramon Rick ou o Barros, né? Os dois podem também aí entrarem nessa vaga. E lá na frente, Carlos Andrés Gomes, o Brenner e aí o David ou Adson ali, né, com essa posição ali, ganhando essa vaga aberto pelo lado de campo. Eu tô confiante, eu acho que o Vasco vai sair de lá com pelo menos um ponto, tá? Tô acreditando, eu acho que a moral e a confiança vindas ali da classificação contra o Fluminense vão ajudar bastante o Vasco hoje. Então tô acreditando que o Vasco terá condições de sair com pelo menos um pontinho, mas algo me diz, tô confiante que o Vasco consegue aí a primeira vitória jogando longe do Rio de Janeiro, né? Cravei ontem, volto a cravar hoje. Para mim o jogo será 1-0 com o gol do Brenner, né? O Brenner que desencantou, tirou a nhaca no último jogo. Eu tô confiante que ele vai continuar fazendo gols, sendo importante e talvez continuando no Vasco aí para o restante dessa temporada. Eu queria falar para os pais vascaínos do quão devemos ser orgulhosos da nossa missão, herdada de alguma forma pelos pais. O meu pai, por exemplo, era botafoguense. Eu sei que, por exemplo, o pai do Emerson Rocha era tricolor. Acontece, não tem problema nenhum. Mas a gente tem legados a passar, a gente tem legados a deixar, e quando a gente fala de paixão clubística, o trabalho é facilitado por aquilo que a gente vê em campo.
Quantos depoimentos a gente não vê de filhos que se tornaram pais e que têm uma tarefa árdua de, nos netos e agora nos seus filhos, de mantê-los ligados no Vasco, mostrando vídeos antigos, mostrando entrevistas dos anos 80, dos anos 90, porque tem sido difícil nesses últimos anos você perpetuar esse amor, você manter esse amor, você incutir na cabeça dos jovens, dos filhos, esse amor. O Vasco tem algo muito particular, porque o Vasco como um clube de colônia, o Vasco como um clube em que as pessoas se juntam mesmo que nas dificuldades, talvez não seja tão difícil que o filho siga, porque a família ela é fundamental, as influências são fundamentais, mas é claro que o time em campo, a forma como joga, é muito, muito importante. Mas eu diria que no caso do Vasco isso transcende, porque não há expectativa nenhuma de qualquer pai vascaíno de ter em seu filho um amor pelo Vasco em função dos momentos dos últimos anos. Então por quê? É porque o Vasco é algo diferente. O Vasco é um clube que tem na sua essência, no seu crescimento, na sua vida, o superar das dificuldades, a fidelidade, o amor, a paixão, o você abraçar entes queridos diante de uma torcida, de você, mesmo quando a coisa está difícil, você está lá, você está junto. O Vasco é, eu costumo dizer, uma força da natureza, e a sua torcida é algo inimaginável. A torcida do Vasco me enche de orgulho diariamente, em todos os jogos, em tudo. O Vasco um dia vai voltar a ser protagonista, tomara que em breve. O Vasco em breve vai voltar a ser campeão, e não há ninguém que não mereça mais do que o torcedor do Vasco. Mudando aqui para o assunto mercado da bola, informação inicial do meu amigo Pedrosa, né, Lucas Pedrosa, e que o Diego Carlos pode rescindir com o Fenerbahçe da Turquia. Ele é alvo e prioridade do Vasco nessa janela de transferência para o setor defensivo. O zagueiro Diego Carlos pode inclusive rescindir o seu contrato com o Fenerbahçe e ficar livre no mercado. Então aí um caminho livre para o Vasco, já que o Admar tem estado à frente das negociações. O Vasco já foi avisado sobre essa possibilidade, mas também está ciente para assinar um novo contrato e atrelar os seus direitos econômicos em algum clube. Ou seja, vai ser negociado luvas consideráveis impostas para fechar qualquer negociação. O Vasco, inclusive, foi o primeiro clube brasileiro a procurar o jogador nesta janela. E a relação entre o seu staff e o clube se intensificou nos últimos dias. Então o Vasco vem buscando avançar as negociações, né? Até o nosso amigo Lineker Biondi também, tem um canal específico aqui do Vasco, segmentado, detalhou mais sobre essas informações. E a questão agora, o objetivo é a assinatura desse contrato, muito parecido com o que foi, por exemplo, o Thiago Mendes, ano passado. Lembra? O Thiago Mendes chegou livre para o Vasco. Ele estava no Al Rayyan, ele esteve fora dos planos do técnico Arthur Jorge, porque o Al Rayyan fez aquele movimento, buscou, a pedido do Arthur Jorge, o Gregóry do Botafogo. O Gregóry foi reforço do Al Rayyan e o Thiago Mendes ficou livre no mercado. E aí o Vasco, atrelado ali, renovou o contrato com o Léo Jardim e trouxe na época o Thiago Mendes, né, que é praticamente ele o mesmo empresário. Então foi a movimentação. O Vasco renova o contrato com o Léo Jardim e traz o Thiago Mendes livre. E acertou a questão o quê? De luvas, salários. E o Thiago Mendes hoje, com certeza, foi uma excelente contratação ali do Vasco e um proveito aí do Admar junto ao departamento de futebol e a diretoria no mercado. E agora, Diego Carlos é visto também, tem essa chance, essa possibilidade do Vasco a adiantar as tratativas e a negociação, já que o jogador tem caminho livre. O objetivo dele é rescindir o contrato com o time Fenerbahçe da Turquia.